Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje, segunda-feira, 4 de janeiro, primeira segunda-feira do Ano Novo e, portanto, primeira semana útil que estamos tendo aí do ano e também mais uma semana da nossa liturgia, mais uma semana vivendo o tempo do Natal, o último tempo deste tempo litúrgico que se encerrará no próximo domingo celebrando o batismo do Senhor. E ontem celebramos a festa da Epifania. Então vamos ouvir a palavra de Deus, que é luz para nós hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17 e 23 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon, de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão. Galiléia, entregue às nações pagãs. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, esse texto é muito rico, tem muita coisa para a gente refletir, mas é importante a gente tentar pegar as mensagens principais do que o texto traz para nós hoje. Então, o texto deixa bem claro que quando Jesus soube da prisão de seu primo João o Batista, Jesus foi para a região da Galiléia. Ele estava no deserto, havia sofrido as tentações e não voltou para Nazaré. Foi para Nazaré e de lá foi para a Galiléia. Não ficou em Nazaré. Foi para a Galiléia, na região de Cafarnaum. Não ficou na cidade, fazer uma correção aqui. Não ficou na cidade de Nazaré, mas passou por lá e foi para a cidade de Cafarnaum, na região que era a Galiléia. E o texto deixa bem claro, no território de Zabulon e de Neftali. Esses dois nomes remetem às duas tribos de Israel, lembrando do período em que o povo hebreu, ao entrar na Terra Prometida, se organizou em tribos. Então ali o evangelista Mateus ele está destacando que a região que Jesus está começando a sua missão é uma região onde estava, e deveria estar, na verdade, localizado o povo de Deus, aonde no passado, na história passada do seu povo, havia sido as tribos. Ou seja, o que o evangelista está querendo mostrar com isso? Que aquela região era pertencente ao povo de Deus porque foi dada por Deus ao seu povo. Só que no momento presente em que o povo vivia, ele era dominado pelo Império Romano. Então as terras, na verdade, não eram do povo judeu. As terras eram do povo do Império Romano. Império este, cujo imperador havia mandado matar
ou melhor, pois o rei, né, representante do imperador, havia mandado matar João Batista, o primo de Jesus, que Jesus, ao ficar sabendo da notícia, começou a fazer alguma coisa. Então o evangelista Mateus já está deixando claro para nós que ao localizar, ao situar Jesus numa região onde no passado eram as tribos de Israel, ele está querendo mostrar isso, ó, essa terra é do povo de Deus, é do povo judeu. Essa terra foi dada por Deus para eles. Só que, por ganância humana, ele está vivendo sob o domínio do Império Romano. Então, uma contextualização muito forte que o evangelista está fazendo. Depois ele continua no texto, né, no território de Zabulon de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Aí o evangelista cita o profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia, entregue às nações pagãs. Aqui as nações pagãs, na época do profeta Isaías, diz respeito, aí eu contextualizando também, né? Diz respeito ao povo judeu que estava sob a ameaça do Império Assírio, que estava invadindo toda a região para tomar posse da terra deles. Então, o povo judeu estava também sobre esta ameaça e já estava, na verdade, perdendo partes de suas terras. Continuando o texto, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. Então, continuando a citação de Isaías, São Mateus retoma aquilo que o profeta anunciou na época. Diante de uma situação de opressão e de injustiça que o povo judeu está vivendo, uma luz brilhou nas trevas. Então, aí, no contexto de Isaías, uma luz surgiu. A gente refletiu isso um pouquinho na liturgia do dia 24 de dezembro, na missa da noite. Agora, evangelista Mateus cita esse texto não à toa. Ele traz o texto de Isaías lá atrás, de mais de 700 anos, e traz para o hoje, para mostrar o quê? Que o povo que andava nas trevas, ou seja, o povo judeu, que vivia uma terra dada por Deus, que estava sob o domínio dos poderosos romanos e que explorava o seu povo, agora uma luz brilhava para eles. Então, Mateus está trazendo para a sua comunidade de fiéis o que? Ele está atualizando a profecia de Isaías. Trazendo para quem? Para Jesus como a luz do seu povo. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Olha a riqueza desse texto do Evangelho, né? O evangelista Mateus traz para o seu povo judeu, traz para as comunidades cristãs, quando as comunidades estavam sofrendo perseguições. O evangelista escreveu o evangelho anos depois de Jesus. Então, ali por volta da década de 80 depois de Cristo, então mais ou menos aí 50 anos depois que Jesus morreu. Então, diante dos conflitos, das perseguições que as comunidades sofriam, é que Mateus vem lembrar a comunidade: olha, muitas das vezes passamos por situações de escuridão e de trevas, que são tudo aquilo que vem da ganância dos poderosos. Mas uma luz brilhou para nós, essa luz é Jesus. E aí, o evangelista apresenta a proposta de Jesus para nós. Qual é? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Olha o pedido de conversão para o seu povo. Olha o pedido de mudança de vida do seu povo. Não é para desanimar, não é para desistir. Pelo contrário, é para buscar mais a Deus. É para se aproximar mais de Deus. Para que a nossa pertença ao reino de Deus, que conseguimos com a morte e ressurreição de Jesus, e se concretiza para nós de uma forma especial a partir do nosso batismo, ele deixa bem claro: o reino dos céus está próximo, que o reino é Jesus. E aí dos versículos 23 a 25, ele vai apresentando essa proposta do reino. Vou retomar o texto bíblico. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Olha, anunciando e curando. Olha os sinais do reino no meio do seu povo. Olha a luz brilhando para o seu povo.
o anúncio do reino que Jesus faz e os sinais do reino que Jesus realiza. Quais são esses sinais? Né? Os doentes, os que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos, paralíticos, todos estavam sendo curados e libertos. Portanto, quais são os sinais que Jesus realiza? Os sinais de vida nova. Numa realidade de opressão, de injustiça, de exploração da parte dos poderosos, Jesus vem inaugurar o reino de Deus de vida nova, que só Deus pode nos dar, só Deus vem oferecer para nós. Então hoje iniciamos essa semana acolhendo essa boa nova, irmãos e irmãs, olhando para os desafios que vivemos. Temos aí a pandemia que está, infelizmente, prejudicando a vida de todos nós, que não passou, está longe de passar, mas é nessa realidade que a gente é chamado a acolher essa luz que brilha para nós, ouvir mais uma vez a boa nova do anúncio do reino, compreender os sinais do reino, permitir que esses sinais se realizem em nós, nos curando de tudo aquilo que precisamos ser curados e, acima de tudo, da cura de tudo que o pecado gera em nós, que nos impede com que a vida divina esteja em nós, mas também que devemos ser as testemunhas deste reino. Aí é a questão da missão. Jesus não andava, não percorria várias regiões, não é anunciando e curando por onde ele passava. É assim que nós, discípulos e discípulas de Jesus, devemos ser, né? Os anunciadores deste reino. Concretizar o reino de Deus com a nossa vida. Devemos anunciar a boa nova a todos quantos sofrem hoje, como Jesus fez na sua época e Mateus fez questão de relatar, para que possamos também hoje fazer os sinais do reino acontecer. Por isso, as belezas dos trabalhos que nós temos nas nossas comunidades, se pensarmos na pastoral da saúde, na pastoral do idoso, na pastoral da criança, na pastoral da sobriedade, no Lar de Jesus que temos aqui na nossa paróquia, e tantos outros trabalhos, na pastoral da pessoa idosa, onde tem tantos outros trabalhos que lidam diretamente com a realidade do povo mais sofrido, para oferecer algo novo para essas pessoas. E os trabalhos de evangelização, né, a iniciação cristã, crianças, jovens, adultos, idosos, ou seja, catequese, estudo bíblico, tantos outros trabalhos, é para nos ajudar a compreender, fazer com que essa luz brilhe em nossas vidas, para que a gente possa saber o que fazer e estar inaugurando o reino no meio de nós. Inaugurando não, né? Mas tornando o reino mais presente, que quem inaugurou foi Jesus, e a nossa missão é concretizar esse reino. E assim, a fama de Jesus foi se espalhando por várias regiões, região de Israel e fora de Israel. Então o evangelista Mateus já deixando claro, né, que a missão de Jesus não é exclusiva para um povo, não é salvar um povo, mas é salvar a humanidade, é oferecer a vida nova para a humanidade, e multidões começavam a seguir Jesus. Muitos não se tornaram discípulos, mas o seguiam, estavam querendo aprender dele e compreender o que ele estava ensinando. Então começamos essa semana assim, compreendendo tantas maravilhas que esse Evangelho tem a nos oferecer hoje, e acima de tudo compreendendo que Jesus é a nossa luz para os problemas que passamos hoje, para a escuridão que vemos hoje, e deixemos então essa luz brilhar em nós, e que possamos deixar os sinais do reino acontecer em nós, e nós realizarmos os sinais do reino na vida de tantas e tantas pessoas. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus sobre você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda, né, estamos em tempo. Um feliz ano novo para todos vocês. Fiquem na graça de Deus. Um abraço para todos.